Olá turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre o controle da ventilação. São aulas que seguem uma sequência e essa aula tem uma grande vantagem. Como a aula de transporte de gases, essa aula também vai lhe criar um suporte, uma ideia bem interessante. Você vai entender como a ventilação é controlada e regulada. Então, toda a minha aula tem uma pergunta e tem uma resposta que você precisa obter no final dela. Então, a pergunta da aula de hoje é: quem controla a ventilação? Quais partes ligadas com esse controle da ventilação? Então, vamos lá. Então, é muito importante para a gente o entendimento dessas condições do controle da ventilação, da regulação. Então, esses três grandes grupos, ou três grandes partes do controle da ventilação. Quem são eles? Existem os sensores, ou seja, é quem manda o sinal, ou seja, que faz a aferência e fala: olha, está acontecendo alguma coisa errada com o sistema respiratório. E eu estou percebendo aqui, quimicamente, uma recepção química, que tem alguma coisa errada com o oxigênio, ou com o gás carbônico, ou com o pH, no caso do o hidrogênio, e eu estou mandando aqui para o controle central para fazer alguma coisa. E nós temos também a parte que trabalha, ou seja, a mão de obra que faz realmente a ventilação, que é a musculatura respiratória. Então, três grandes partes. Existem os sensores, número 1, existe o controle central da respiração, e número 3, existem os efetores. Então, três condições. Marta, eu não posso esquecer mais. Então, quem são os elementos básicos do controle da respiração? Número 1, os sensores, ou seja, que reúnem as informações e levam para o centro do controle central. Quem coordena as informações, que é esse controle, e por sua vez leva os impulsos para a parte efetora, que são os músculos respiratórios, que promovem-se a ventilação. Marden, então vamos lá, vamos explicar cada uma dessas partes, então, desses itens, desses elementos básicos da ventilação. Gente, eu vou começar aqui pela parte central, que é a parte mais detalhada da ventilação. Então, vamos começar pelo esse controle central da respiração. Marden, quem controla, então, a respiração? Quem controla, reúne as informações que veio dos sensores e fala para a musculatura: faz isso, faz aquilo. É simples. Quem controla a ventilação é o tronco cerebral, ou seja, você tem que entender que o tronco cerebral é a parte central que controla a ventilação, seja a sua amplitude, seja a sua profundidade, no caso, ou o ritmo respiratório. Então, no tronco encefálico, no tronco cerebral, reconhecido pela ponte e pelo bulbo, é lá que se encontra o elemento básico do controle central da respiração. Marga, então retorna aí. Beleza. Então, quem controla a nível central a respiração? Ponte e bulbo. Marga, o córtex, não tem nenhuma relação? Tem sim, gente. Pensa comigo. Você está numa situação de medo. Um cachorro, por exemplo, vai correndo atrás de você. Você precisa fugir daquele cachorro. O que você vai fazer, então? Automaticamente, na situação de medo, ou seja, você está com medo daquela situação, o córtex vai prevalecer momentaneamente sobre o tronco cerebral e vai mandar você aumentar a sua ventilação, aumentar seu ritmo respiratório pelo medo. Mas depois que cessa aquele estímulo, aquele medo daquele cachorro, o tronco cefálico retoma o controle e mantém de forma involuntária. Então, algo interessante. Então, Marta, existe um controle central pela ponte e pelo bulbo, mas em alguns momentos o córtex também pode dominar, correto? Então, Marta, quem é o controle? Ponte, número 1, bulbo, e a terceira opção também é o córtex cerebral. Ele atua, ele acaba dominando algumas vezes o controle da respiração, mas logo depois ele retoma, volta ao estado inicial e entrega à ponte e o bulbo o controle novamente. Beleza, Marta, eu entendi então o controle central da respiração. Beleza, vamos detalhar um pouquinho mais agora sobre esse controle, então. Esse controle, eu vou falar um pouco mais do bulbo, depois eu falo um pouquinho da ponte. Então, eu vou separar bulbo e ponte. Vou começar na parte mais inferior, então. No bulbo, Marlon, qual é a porção do bulbo, então, que faz o controle da respiração? Então, gente, eu vou falar de três centros respiratórios centrais. O primeiro dele é o centro bulbar respiratório. O bulbo, então, apesar da sua estrutura, na estrutura do bulbo, onde você vai encontrar o controle da respiração é na formação reticular bulbar, na formação reticular do bulbo. É nessa localização, gente, que há o controle respiratório. Mas só o controle respiratório? Não, tem outras coisas, reflexo de vômito, alguma regulação do sono, ele ativa outras áreas também do córtex, ele faz várias funções.
Porém, nós vamos prevalecer ou falar basicamente do centro respiratório. Então, o primeiro centro respiratório que está no bulbo é ligado à formação reticular do bulbo. Esse centro reticular que está no bulbo, que é o primeiro centro que eu estou falando agora, ele tem uma subdivisão, gente. Ele tem uma região dorsal e uma região ventral. A região dorsal está ligada com a inspiração. É nessa região que controla, por exemplo, o ritmo respiratório. Se o indivíduo vai respirar de 12 a 20, maior que 20 incursões por minuto, ou às vezes menor que 10 incursões por minuto. Então, é nessa região central que controla a inspiração, a região dorsal, que tem essa relação com o ritmo respiratório. E a parte, então, ventral controla a expiração. Então, vamos lá, Marley, voltando. O primeiro centro respiratório central é a formação reticular bulbar, tá? O centro respiratório bulbar. Ela é dividida em duas situações, a parte dorsal e a parte ventral. A parte dorsal está ligada com a inspiração e a parte ventral com a expiração. Porém, gente, também não pode esquecer também que essa parte ventral da expiração também tem um controle um pouco indireto com a inspiração, mas sempre a prevalência, a dominância é na expiração. Marley, esse centro ele domina de uma forma total ou alguém modula esse centro também bulbar? Não, tem uma modulação também, gente. Lembrar também que a gente tem, já falar depois da quimiorrecepção, da recepção química do corpo com a respiração, então ele tem uma modulação por alguns pares cranianos. Então existem dois pares cranianos que modulam esse centro preferencialmente inspiratório da região dorsal, que é o nervo vago e o glossofaríngeo. Então esses dois nervos, eles podem modular o centro, no caso dorsal, a região dorsal da formação reticular do bulbo. Mas de volta que acho que meio que complicou o meio de campo. Beleza, vamos lá, a gente está falando então do centro no controle central, que é ponte bulbo, e também o córtex. Eu estou separando agora o bulbo. O bulbo tem o centro respiratório bulbar, que está na formação reticular. A formação reticular tem duas divisões, tem a região dorsal e ventral. A região dorsal está ligada com a inspiração e a região ventral com a expiração, também barra ins, porém a predominância é na expiração. Falando basicamente da inspiração da região dorsal, ela domina o ritmo respiratório, ou seja, a frequência respiratória. O indivíduo respira quantas vezes por minuto. Porém, esse centro, apesar de voluntário de controle, ele também pode ser modulado. Ele é modulado por um nervo, por um par de nervos, dois nervos no caso, que é o nervo vago e o glossofaríngeo. Marley, então eu entendi. O primeiro centro é o centro bulbar, ele tem divisão inspiratória e expiratória. A principal relação dele também é controlar o ritmo respiratório. Perfeito, então nós falamos então do primeiro centro, que é o centro bulbar. O segundo centro, gente, e o terceiro centro já está na região da ponte. Então vou falar agora de dois centros também centrais, que estão na outra parte do tronco cefálico, chamado ponte. O segundo centro, então, é o centro apnêutico, Marley. Esse centro ele tem uma função um pouco desconhecida, entendeu? Mas acredita-se que esse centro controle a profundidade da inspiração. Então, o que acontece, Marley? Imagina uma situação, o paciente está numa acidose metabólica, por uma condição ciência renal, uma certa acidose diabética, e esse paciente está desenvolvendo acidose metabólica. Automaticamente, o corpo, quando ele percebe a queda do pH por uma acidose metabólica, ele vai tentar compensar essa situação. Ele compensa como? A acidose metabólica ela é compensada intrinsecamente pela alcalose respiratória. Automaticamente o corpo vai tentar expulsar o CO2 para gerar uma alcalose respiratória para compensar a acidose metabólica. Uma das condições que ele pode fazer isso é aumentando a profundidade da inspiração. Aumentando o volume corrente, a profundidade da inspiração, ele aumenta o volume corrente, automaticamente aumenta o volume minuto, expulsando o gás carbônico, tentando controlar a queda do pH. Olha que legal, Marley, tem esse centro apnêutico, ele pode controlar então essa profundidade. A função é um pouco desconhecida, mas acredito que ele controle a profundidade da inspiração. Marley, só em condições patológicas? Não, gente. Em condições de exercício, por exemplo, aumento do débito cardíaco, quando você precisa de uma respiração mais profunda, ele também pode ter o controle. Então, Marley, número 1, na parte bulbar, nós temos centro respiratório bulbar, dividido em região dorsal e ventral, modulado pelo vago e glossofaríngeo. Falando agora de ponte do segundo controle, do segundo centro, nós temos o centro apnêutico, que controla a profundidade da respiração. E o terceiro e último centro aqui, gente, é o centro pneumotáxico. Ele é uma localização um pouco mais acima também na ponte. Ele tem uma função diferente dos outros dois. Ele é uma função mais inibitória, gente. É uma função de controle, de desligar realmente. A função dele, mais ou menos, é diminuir o volume da inspiração e a frequência respiratória. Marley,
Que condição é essa, entendeu? Que é benéfico, que eu vou reduzir o volume da expiração e a frequência respiratória. Sim, tem muitas condições. A gente não pode esquecer o seguinte também, que, por exemplo, uma situação em que o volume corrente é muito alto, a frequência respiratória também é muito alta, é uma condição deletéria também, que o gás carbônico tem alteração no seu nervoso central. Ou seja, a gente vai falar depois no final, o que o gás carbônico faz com o fluxo cerebral, com a resistência vascular cerebral. Então, nessa condição, se o CO2, por exemplo, for muito baixo, e isso for causado por um volume corrente muito alto, uma frequência muito alta, aí entra esse centro, que é o centro pneumotático. Fala, opa, peraí, vamos devagar, entendeu? O seu nervoso central está sofrendo, vamos reduzir aí a frequência, vamos reduzir o volume corrente para controlar a respiração. Então tem um centro que ativa, que falamos dois lá, na formação reticular do bulbo, falamos no centro respiratório bulbar, falamos também agora do centro apnêutico na ponte, mas também temos um centro inibitório, ou seja, aquele que é o freio da situação, que é o centro pneumotáxico. Então, 3 centros, gente. Centro respiratório bulbar, centro apnêutico e centro pneumotáxico. Nessa condição, nós falamos os principais controles da respiração ligados no tronco encefálico. Porém, a gente não pode esquecer, gente, do córtex, tá? O córtex cerebral ele pode dominar também o tronco naquela situação que eu coloquei no começo. Você está fugindo, por exemplo, de um cachorro, e automaticamente o córtex, naquela situação, vai perceber que você tem uma situação de medo e pode hiperventilar, que é a situação mais comum. Ele domina a ventilação momentaneamente, mas depois ele entrega o controle novamente ao tronco encefálico. Então, na porção central, controle central, nós temos quem? Tronco encefálico e córtex cerebral. Lembrando que o tronco encefálico é dividido em ponte e bulbo, esse ponte e bulbo são aqueles 3 centros que eu falei agora anteriormente. Marta, agora, qual é o próximo ponto do elemento básico da respiração? A referência, gente, quem é que faz o trabalho? A mão de obra, a parte mais muscular. Então, nós temos o diafragma, os intercostais, os músculos abdominais, no caso, uma respiração ativa, e a musculatura acessória, em algumas condições também com insuficiência respiratória. Então, a parte referente, a parte efetora da respiração é controlada por músculos. Então, Mário, aprendemos então o controle, o controle central da respiração. Aprendemos quem faz referência, lembrar que esses músculos estão também na aula passada de mecânica respiratória. E agora eu vou falar de uma coisa bem interessante, que são os sensores. Gente, essa parte requer muita atenção para a gente entender o que acontece com o indivíduo. Então, no corpo a gente tem vários locais que tem sensores, ou seja, eles reconhecem, entendeu, que há alguma alteração no líquido, ou seja, a composição química do líquido, pode ser o sangue ou um outro líquido ao redor. Ele fala, olha, tem uma coisa errada e o centro precisa responder essa coisa errada. Olha, centro, estou te trazendo uma informação e ela é muito importante. O gás carbônico está muito alto, está muito baixo e, por favor, você pode controlar a respiração agora, porque tem alguma coisa alterada. Mas deixa eu entender. Então, existem sensores, são chamados de quimioreceptores, que respondem a alguma alteração química no sangue, geralmente o gás carbônico, ou outro líquido ao redor, e manda essa informação para o centro, para o controle central, que está na ponte no bulbo, e fala o que deve se fazer com a ventilação. Beleza, Mari? E onde estão esses quimioreceptores, esses caras informantes, aqueles caras que falam para o centro respiratório para você fazer alguma coisa? O primeiro quimioreceptor que eu vou falar agora são quimioreceptores centrais, ou seja, os informantes que estão geralmente no nervoso central. Os mais importantes estão na superfície bulbar, na superfície ventral bulbar. Eu falei que a superfície ventral bulbar controlava também a parte respiratória / inspiração. Basicamente, quando eu falei da inspiração, porque eu queria falar depois da quimiorrecepção central, ou seja, naquele local ali da região do bulbo, existem então receptores, quimiorreceptores centrais, que são muito sensíveis a 2 condições. Primeira condição, H+, segundo, CO2. Marta, explica direito o que é isso. Se houver alguma alteração do gás carbônico no sangue, se houver alguma alteração do íon H+, também no sangue, e essa alteração chegar na parte central, ou seja, o encéfalo perceber pelo seu tronco encefálico, no seu quimioreceptor central que está no bulbo, ele vai falar para a ventilação, que também está lá, para aumentar ou diminuí-la. Então, o que é interessante? Então, nessa região, na quimiorecepção central, ele responde ao gás carbônico, ou no caso também uma acidose ou uma alcalose, que responde o caso ao H+. Mas eu não entendi ainda o que tu quis falar nessa situação. Me dá uma utilidade clínica da situação. Bem simples, gente. Vamos pensar que temos um indivíduo com acidose respiratória, ou seja, vai ter o aumento do gás carbônico a nível sanguíneo arterial.
o corpo automaticamente não pode ficar nessa situação, ou seja, o pH vai cair por conta da acidose respiratória, por aumento desse gás carbônico. Nessa situação, então, com o aumento do gás carbônico, o corpo reconhece automaticamente que tem uma condição errada. O gás carbônico vai se elevar em todo o leito arterial e quando chegar nessa parte da quimiorrecepção central, nesses receptores centrais do tronco encefálico localizado no bulbo, ele vai perceber, opa, tem uma coisa errada, automaticamente o gás carbônico está alto. Gene de centro inspiratório, que está na porção dorsal, por favor, aumente o ritmo respiratório, ou aumente o controle, o volume da expiração, a amplitude da respiração e lave esse CO2, porque a condição é deletéria. Ah, Mari, agora eu entendi. Então, numa condição patológica, uma condição ainda alterada, onde tem aumento do gás carbônico ou alteração do pH, esses receptores mandam informação para o centro e falam, olha, centro, aumente a respiração, aumente a ventilação e expulse esse gás carbônico, porque no momento isso é deletério. Beleza, a mesma coisa pode acontecer o oposto, o gás carbônico está muito baixo, entendeu? Ou o pH está muito alto e também ele pode diminuir um pouquinho a respiração, controlar um pouquinho melhor essa respiração. Beleza, Marli? Então eu entendi. Os sensores estão centrais, existem sensores periféricos? Com certeza, gente, aqui tem uma parte bem legal. Nós falamos nos quimiorreceptores centrais que a ligação está muito mais relacionada com o H+, e o gás carbônico, ou seja, alterações do pH, geralmente, ou alterações do gás carbônico. E os periféricos, o que eles têm de tão importante? Gente, a gente tem, automaticamente, esses receptores periféricos têm uma resposta bem legal. Que resposta legal eles têm? Eles respondem ao pH, como a parte anterior da quimiorrecepção central, responde ao CO2 e responde ao PO2 arterial. Olha que interessante. Então, numa condição de hipoxemia, ou seja, redução no leito arterial do oxigênio, da pressão parcial do oxigênio, a quimiorrecepção central, a resposta dela não é eficiente. Então ela precisa de uma outra recepção para responder à hipoxemia. E quem é essa recepção? É a recepção periférica. Então receptores periféricos estão localizados em alguma parte do corpo que podem responder, além da situação anterior, à diminuição do PO2 arterial. Beleza, Mário, onde estão esses receptores periféricos? Localizado no glômerulos carotídeos e no glômerulo paraórtico. Ou seja, nós temos nessa região do arco aórtico, entendeu? Receptores periféricos que eles percebem, gente, até alteração do PO2 arterial, ou seja, uma queda de PO2, ou seja, uma queda do oxigênio no leito arterial, vai estimular a ventilação por causa desses receptores. Eles são os informantes, no caso, uma hipoxemia, no caso, uma redução do oxigênio no leito arterial. Mário, como é que funciona? Me explica um pouquinho melhor. Beleza, vou te dar uma situação. Então, se o indivíduo entra em insuficiência respiratória, entendeu, por alguma causa infecciosa, alguma causa cardíaca que leve a alteração pulmonar e diminua a PaO2 no leito arterial. Vamos dizer que um PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio. Nessa condição, uma condição deletéria, o corpo vai estar entrando em hipoxemia e pode reduzir a sua saturação de oxigênio. Automaticamente, os quimiorreceptores periféricos, que alteram com se ativam, mandam informação para o centro com essa condição de alteração da PO2, fazem através do nervo também, vago e glossofaríngeo, mandam uma informação para cima e falam o seguinte, gente, vamos aumentar a respiração, vamos tentar inalar mais ar, aumentar o gradiente pressórico dentro da caixa para aumentar o volume pulmonar para tentar inalar mais oxigênio. Olha que interessante. Então, a primeira tentativa do corpo é a situação de hipoxemia, entendeu? Ou seja, o corpo percebe que na situação de hipóxia ou hipoxemia, no caso no leito arterial, o paciente está com a queda desse gás, da pressão desse gás no sangue, ele vai mandar uma informação para o centro respiratório para tentar aumentar o volume respiratório, para tentar inalar mais gás oxigênio. Mas deixa eu entender agora o que você falou. Então, existem dois grupos, sensores, ou seja, quimiorreceptores centrais, que alteram ao pH e ao CO2, e existem também os quimiorreceptores periféricos, que além da situação anterior, eles também regulam, são ativados, entendeu? Também na queda da pressão parcial de oxigênio. Perfeito. Então, os periféricos são a única situação que a gente consegue perceber também, que também se alteram com a alteração do oxigênio. Beleza, Marli. E existem outros receptores, além do central e esse no arco aórtico? Sim, gente. Existe um terceiro grupo de receptores que estão dentro do pulmão, entendeu? São chamados de receptores pulmonares. Esse é chamado de receptores de estiramento. Para que servem esses receptores? Marli, eles são muito estudados hoje em ventilação mecânica,
é o seguinte: quando o paciente faz um volume corrente muito alto, promove um estiramento no parênquima pulmonar, isso pode deflagrar uma frequência respiratória ou um drive respiratório de forma reflexa. É muito estudado na ventilação mecânica. Um paciente às vezes bem sedado, um paciente com uma sedação full ou completa, às vezes ele está bem entregue à ventilação mecânica, porém se o volume corrente do ventilador mecânico for muito alto e promover um estiramento no parênquima pulmonar, vai ter um receptor lá dentro, chamado receptor pulmonar, ou receptor de Harry, que também esse receptor ele faz o seguinte: ele fala, olha, o volume foi muito alto e me estirou, gerou uma ativação, e essa ativação desse receptor pode promover um drive respiratório, uma frequência respiratória. Então você está lá na UTI, na enfermaria, o paciente está ventilado e automaticamente você percebe que o indivíduo está bem sedado, mas tem uma frequência respiratória a mais, tem vários ciclos respiratórios a mais, que não é do ventilador mecânico. Possivelmente, esse paciente também pode, se ele está bem sedado, fazer um reflexo de estiramento, utilizando receptores pulmonares, entendeu? Onde esse receptor foi ativado, gerou um estiramento da musculatura diafragmática com a sua contração, gerando um drive respiratório reflexo. Ah, então na ventilação mecânica é estudado isso daí porque isso pode ser de forma deletéria, com certeza, gente. Se esse paciente gerar esse reflexo durante a fase expiratória, ele vai aumentar o volume corrente além do que o ventilador mandou, gerando às vezes também lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, 3 grupos de receptores falamos: os centrais, os periféricos e os pulmonares, entendeu? Esses pulmonares são os receptores de estiramento. Quando o volume é muito alto, ele pode deflagrar um drive, uma frequência respiratória reflexa, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não é benéfica, porque ela empilha, ela aumenta o volume corrente de uma forma deletéria. Marli, existe alguma outra recepção além dessas 3? Olha, pouco saindo de cena, sim, existem também receptores irritantes, ou seja, você entra em contato com poeira, uma condição de um ar que esteja com uma temperatura mais baixa, cigarro, também os brônquios também tem uma recepção, ou seja, tem uma ativação gerando fechamento brônquio, constrição brônquio. Lembrar que também essa constrição brônquio, falamos na aula passada, o fechamento do brônquio vai aumentar a resistência de vias aéreas, diminuindo o fluxo respiratório, que é uma condição deletéria. Automaticamente o indivíduo vai aumentar a frequência respiratória para tentar compensar a queda do fluxo gerado pelo aumento da resistência de vias aéreas, foi gerado pelo fechamento ou estreitamento brônquico. Que receptor é esse? Receptores irritantes brônquicos, então nas células epiteliais, entendeu? Das vias aéreas. Beleza, Marlon, o que a gente aprendeu até agora? Número 1, nós aprendemos que existem elementos básicos da ventilação, que controlam e regulam a ventilação, que tem controle central, existe controle químico, sensores e os efetores. Aprendemos também que existe no controle central, esse controle central é regulado pelo tronco encefálico, ponte bulbo e o córtex. Falamos que na ponte no bulbo existem 3 centros, entendeu? O centro respiratório bulbar, com a sua divisão dorsal e ventral. Nós aprendemos que existe o centro apnêutico na ponte e existe o centro pneumotáxico, ou seja, 3 centros ligado à ponte bulbo. Mas falamos que o córtex também pode controlar a ventilação momentaneamente numa situação de risco, uma situação onde o sistema límbico, por exemplo, pode estar ativado. Nós aprendemos também que os sensores, entendeu, está ligado com a parte central e com a parte periférica. A diferença dos sensores centrais e periféricos, a principal condição que os difere é o seguinte: nos quimioreceptores periféricos, eles também são ativados quando tem queda do oxigênio no leito arterial, diferente da quimiorecepção periférica. Eu dei exemplos aí na parte anterior. E existe também os efetores, que são os músculos respiratórios que fazem a mão de obra, a ventilação propriamente dita. E falamos agora também no finalzinho de 2 receptores especiais, receptores pulmonares do estiramento, e receptores ligados nas células das vias aéreas, que está ligado com a parte irritante. Mário, me mostra agora situações onde a gente pode aprender, entendeu? Condições patológicas desse centro respiratório, das situações clínicas, eu posso colocar isso em prática. Beleza, vou falar agora umas 2 ou 3 situações que você pode colocar essa aula em prática. Número 1, vamos lá. Nós temos uma condição pulmonar, vamos dizer uma pneumonia. Essa pneumonia, por exemplo, está gerando inundação do leito alveolar, com processo inflamatório e diminuindo a saída do gás carbônico. O gás carbônico está se acumulando no leito arterial, ou seja, tem aumento da pressão parcial desse gás no leito arterial. Só que o gás carbônico aumentado no leito arterial ele vai ser percebido automaticamente pelos quimioreceptores. Exemplo, pode ser centrais ou periférico,
As duas situações vão fazer o quê? Olha, centro respiratório, nós temos aumento do gás carbônico no leito arterial. Ele fala, opa, tranquilo aí, nós vamos aumentar então a respiração. Automaticamente, o centro bulbar pode aumentar o ritmo respiratório, ou o centro da ponte também pode aumentar a profundidade da respiração, automaticamente para expulsar todo esse gás carbônico, ou expulsar o gás carbônico que sofreu ou entrou em excesso, tentando controlar o gás e deixando na faixa de normalidade. Mas então eu entendi. Então, o indivíduo com uma pneumonia, uma alteração pulmonar, que tem aumento do gás carbônico, receptores, sensores vão perceber automaticamente e vão tentar aumentar o controle da ventilação. Beleza, Marli? E o oposto? Pode acontecer sim, gente. Olha, você pode ter um AVC, um acidente vascular isquêmico nessa região do centro respiratório. Nessa condição, o indivíduo pode entrar em bradipneia também, ou seja, a frequência respiratória fica mais reduzida, diminuindo o volume pulmonar total, o volume minuto total do paciente. Nessa condição, o indivíduo pode entrar em insuficiência respiratória por depressão do sistema respiratório, por uma causa isquêmica lá no controle central, uma segunda condição. Uma terceira condição também, que é muito falada sobre isso, é na doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu quero que você grave essa situação e guarde para você, porque a importância clínica da situação é tremenda. Você tem um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Marli, esse paciente tem retenção crônica de CO2. Você falou para mim agora que os setores químicos centrais e periféricos respondem ao gás carbônico. Como é que eles vão responder se o CO2 sempre estará aumentado? Verdade. Então esse paciente tem um pequeno problema. Esse alerta dele de CO2 já está alterado, já está meio que apagado, está meio desligado, porque sempre está aumentado. Ou seja, ele fala, olha, eu não vou responder mais ao gás carbônico para você que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, porque sempre está aumentado. Então, toda hora eu teria que estar aumentando a ventilação para você? Ele fala, não, vou ter que procurar outra forma, então, de controlar a sua ventilação. Olha que interessante. Então, os receptores periféricos centrais, eles já não respondem mais nesse paciente com o aumento da ventilação, no caso do aumento do gás carbônico, porque é uma situação tão constante, rotineira, que perderia esse controle. Marta, então quem controla a ventilação na doença pulmonar obstrutiva crônica? Quem fala para aumentar a ventilação? Já que o gás carbônico sempre é aumentado, ele meio que desligou a quimiorrecepção, os sensores desse paciente. Muito simples. Quem pode estimular a ventilação? O oxigênio. Ah, que interessante. Então, quem vai controlar o aumento dessa ventilação, o aumento do ritmo respiratório, da frequência respiratória, é o oxigênio. Ou seja, no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já vive numa hipóxia, já vive numa hipoxemia até, ou seja, a condição da pressão parcial do gás no leito arterial é um pouco mais baixa. Se o paciente tem uma PO2 de 65, 70, uma PO2 mais baixa com uma saturação mais baixa, 88 a 92, ou seja, uma saturação limítrofe. Mas essa condição é onde o alerta, os receptores estão acostumados. Se esse paciente, por exemplo, começar a entrar em insuficiência respiratória e começar a cair a saturação dele, diminuindo a PaO2 no leito arterial, automaticamente o alerta fala, olha, não sou ligado ao CO2, mas sou ligado ao O2. Ele começa a aumentar a ventilação do paciente para tentar melhorar a situação de hipóxia ou hipoxemia desse paciente. Ah, Marta, então eu entendi. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, o que alerta a ventilação é o oxigênio. Perfeito. Só que lembra do seguinte, esse paciente, o normal para ele é 1 grau de hipoxemia, 1 grau de saturação reduzida e um PO2 mais baixo. Agora, é uma situação clínica. Então, o alerta desse paciente está no oxigênio. O paciente chega numa unidade de terapia intensiva ou chega numa unidade de enfermaria, ele chega com uma saturação mais baixa, vamos dizer 80%. Uma situação onde a ventilação dele vai estar acentuada, porque o corpo percebeu que o oxigênio caiu e ele precisou aumentar a ventilação. Aí você vai ofertar oxigênio suplementar para esse paciente, vai ofertar uma fração inspirada a mais de oxigênio para esse paciente. Nessa condição, você não fica atento que ele precisa saturar de 88 a 92, porque é a saturação onde o alerta está ligado. Você oferta mais oxigênio para esse paciente, a saturação chega a 97, 98 e 99. Automaticamente ele percebe o seguinte, o paciente está saturando muito bem, e ele desliga o alerta do paciente. Ou seja, o paciente vai perder a frequência respiratória, vai perder a sua ventilação, vai deprimir o centro respiratório e pode até ser entubado por conta do excesso de oxigênio. Mas o que deveria ser feito nesse paciente? Oferta oxigênio até a sua saturação se manter entre 88 a 92 dentro do seu alerta, nem a mais e nem a menos. Ou seja, nessa condição,
o paciente precisa ser jogado dentro do alerta dele, que é nessa saturação, nessa faixa de saturação, ou dentro do PO2 que o paciente estava na condição dele que era controlada. Então, quem controla a parte química desse paciente é o oxigênio. E muito cuidado na oferta de oxigênio. Você pode estar ofertando demais e deprimir o único alerta de ventilação desse paciente. Marta, que legal! Então, nós aprendemos uma condição diretamente pulmonar, nós aprendemos uma condição de isquemia do centro respiratório, e você me falou agora do centro respiratório do doente pulmonar obstrutivo crônico, que é uma condição diferenciada também, que é controlada não mais pelo CO2, e sim mais pelo oxigênio, perfeito, por um grau de hipoxemia. Mas me dá mais uma situação clínica para gerenciar essa aula e aplicá-la de uma forma mais ideal. Beleza, minha última condição aqui também, ó, se você tem um paciente em ventilação mecânica, onde você tem o controle do volume minuto, o controle do gás carbônico desse paciente, muito cuidado. Um paciente com uma injúria cerebral grave, você precisa controlar o gás carbônico dele no leito arterial para que não cause nenhuma injúria cerebral. Ou seja, Marco, o que estamos falando agora? Que o gás carbônico pode piorar ou pode alterar ou causar até mesmo uma injúria cerebral. Sim, é isso que eu estou falando para vocês. Ou seja, o gás carbônico ele tem total intimidade, total ligação com o fluxo sanguíneo cerebral, mudando a resistência vascular cerebral e alterando até a pressão intracraniana. Mas me explica um pouco melhor. É o seguinte, se você tem um paciente com aumento da ventilação minuto, ou seja, aumentando a frequência respiratória na ventilação mecânica, aumentando o volume corrente na ventilação mecânica, esse paciente entubado, o gás carbônico vai cair, ou seja, você vai ter redução no gás carbônico, você vai estar expulsando todo o gás carbônico, porque está aumentando, ao invés de forma iatrogênica, a ventilação minuto. Nessas condições, gente, de aumento da ventilação mecânica, o pH vai alterar para mais, gerando uma alcalose, e nessa condição também vai aumentar a resistência vascular cerebral, diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo a pressão intracraniana. Você fala, Mara, que legal, então parece uma situação muito benéfica, ou seja, olha, eu peguei o paciente, ele estava com uma alta pressão intracraniana, e eu tentando ajudar esse paciente, vou ir lá e aumentei a ventilação minuto do paciente para expulsar o gás carbônico, com a intenção final de diminuir a pressão intracraniana. Só que você não pode esquecer que você diminui a pressão intracraniana diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode gerar também uma isquemia. Então, cuidado, só em condições extremas, geralmente discutido com a parte médica, com o neuroclínico, a neurocirurgia, que você pode fazer essa situação, onde você vai aumentar o volume minuto para tentar diminuir a pressão intracraniana. Você diminui essa pressão às custas da diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, entendeu? Muito cuidado, você não está gerando uma isquemia. Mas qual é o melhor, então? O melhor seria manter a normal ventilação, manter o PCO2 entre 35 a 40 milímetros de mercúrio. Mas se o paciente está entrando muito na ventilação, o volume minuto dele, está oposto, o volume minuto está muito baixo, estou gerando uma acidose respiratória. O paciente está mal ventilado, está fora do volume corrente ideal, a frequência está muito baixa, eu gerei um CO2 muito alto, ele está sedado, tá, gente? Ou seja, aconteça isso também, ou seja, não é o centro respiratório que está controlando esse paciente está entubado nessa situação e quem está controlando o volume e a frequência é você, com os parâmetros ventilatórios. Vamos dizer que você operou de uma forma inadequada, onde o volume minuto está muito baixo, você gerou um aumento do gás carbônico e gerou uma acidose respiratória. Automaticamente a resistência vascular cerebral ela vai diminuir e o fluxo cerebral também vai aumentar, gerando aumento da pressão intracraniana. Nossa, Mário, que interessante. Então, um má ajuste da ventilação, no caso anterior, eu posso reduzir a pressão intracraniana, gerando até uma isquemia, ou o oposto, aumentando a pressão intracraniana, que é um fator geralmente muito deletério, onde todo mundo se assusta quando controla, faz neurointensivismo ou controla pacientes com neurocrítico. Mário, então, 4 situações. Falamos em alterações pulmonares, falamos no processo isquêmico, no próprio centro respiratório ponte-bulbo, falamos uma situação do DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica, e falamos nesse último item, onde o paciente está entubado, você controla o CO2 dele, e esse controle de CO2, se for inadequado, pode aumentar ou reduzir a pressão intracraniana. Então, gente, não esqueça, essa foi a aula de hoje. Controle e regulação da ventilação é uma aula muito importante, entendeu? Onde você percebe o corpo tentando controlar, regular essa ventilação, uma situação, às vezes, patológica. Muito obrigado, agradeço vocês, entendeu?
para assistir essa aula. E as dúvidas, gente, podem perguntar via mídia WhatsApp e também você pode perguntar também lá no Google Class. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu, gente!